Vamos resolver essa questão sobre ponto de equilíbrio, que é um tópico de contabilidade de custos aplicada pela banca CESP-Sebrasp no concurso da Polícia Civil do Maranhão, de 2018. Esse concurso aqui foi bastante interessante com relação às questões de contabilidade, elas foram assim bem elaboradas. Vamos lá. A questão apresenta aqui um gráfico, tá? E pergunta, uma figura, e pergunta, a figura precedente representa 3 tipos de pontos de equilíbrio, que podem ser calculados a partir de informações contábeis e gerenciais, e que expressam valores monetários e quantidades de vendas diferenciadas. Os pontos de equilíbrio que aparecem aqui na reta são, respectivamente, os pontos de equilíbrio P, Q e R. E aí, a gente vai ter que identificar qual é o ponto de equilíbrio contábil, econômico ou financeiro. O que estiver aqui é o de menor valor. O que estiver no meio, né, é o valor que está entre esses dois pontos na curva, e o ponto de equilíbrio que estiver aqui no ponto mais alto da curva será o ponto de equilíbrio de maior valor. Agora, para identificar, a gente precisa entender primeiramente o conceito, o que é um ponto de equilíbrio e a diferença entre eles, né? Ponto de equilíbrio contábil, econômico e financeiro. Para a gente entender ponto de equilíbrio, primeiro a gente tem que entender o conceito de margem de contribuição unitária, que é a rentabilidade do produto. O que é isso? O que é essa margem de contribuição unitária? É o preço de venda do produto menos o seu custo variável e despesa variável, né? Então, quando a gente calcula a margem de contribuição, a gente consegue enxergar quanto que aquele produto está agregando de valor para a empresa. A gente consegue enxergar se ele é um bom produto, se ele tem uma rentabilidade boa para a empresa ou não. Porque a cada vez que eu vendo o meu produto, eu cobro um preço. E a cada vez que eu produzo esse produto, eu incorri num custo variável, que eu só vou incorrer se eu fabricar o meu produto. Se eu não fabricar, eu não tenho esse custo variável. Então, o primeiro ponto é esse da questão. Calcular a margem, conhecer esse conceito de margem de contribuição, que nada mais é que o preço de venda menos o custo e despesa variável. Agora vamos à questão do ponto de equilíbrio. Vamos ver primeiro o ponto de equilíbrio contábil. Esse ponto de equilíbrio contábil em quantidade seria o quê? Quantos produtos eu preciso vender para conseguir cobrir os gastos fixos da minha empresa? Então, eu tenho gastos fixos, que é a soma, né, dos meus custos fixos e despesas fixas, que eu vou incorrer independente de eu vender ou não. Eu posso vender 0 produto ou posso vender 1000 produtos. Eu vou sempre incorrer naquele gasto fixo. Então, quando eu pego o meu custo fixo e despesa fixa e diminuo da margem de contribuição, que é o que a gente analisou lá em cima, eu chego à quantidade de produtos que eu preciso vender para cobrir todos os meus custos fixos e variáveis. Então, o ponto de equilíbrio é o quê? É o momento em que a empresa empata a sua receita com os seus custos. Esse é o ponto de equilíbrio contábil. Agora vamos ver o que é o ponto de equilíbrio econômico. Aqui é quantos produtos eu tenho que vender para cobrir não só os meus gastos fixos, mas também para ter uma rentabilidade almejada, desejada. Digamos que eu queira ter um retorno de 10%. Então, eu vou aqui calcular a quantidade de produtos que eu preciso vender para cobrir não só os meus custos e despesas fixas, mas também ter um ganho de 10%. Então, só em comparar esses dois, o que a gente chega à conclusão? Que a quantidade de produtos que eu preciso vender para atingir o meu equilíbrio econômico é uma quantidade maior do que a quantidade necessária para cobrir, para alcançar o meu ponto de equilíbrio contábil. Porque aqui, além de cobrir as despesas fixas e custos fixos, eu também estou querendo um retorno, um retorno aí, digamos, um exemplo de 10%. Então, eu vou ter que vender mais para conseguir esse retorno desejado. Então, aqui a gente já chega à conclusão que lá naquela reta, o ponto econômico, de equilíbrio econômico, ele vai estar numa posição mais alta do que o ponto de equilíbrio contábil, tá?
Agora vamos ver o ponto de equilíbrio financeiro. O que é isso? São quantos produtos eu tenho que vender para cobrir os meus gastos fixos. Aqui eu escrevi errado. Gastos fixos menos a depreciação. Aqui eu não estou preocupada com a depreciação, porque a depreciação, o que acontece? A depreciação, ela não é uma saída de recurso, ela é um gasto lá dos meus ativos fixos. Então, qual seria a fórmula aqui? Seria o custo fixo e despesa fixa menos a minha depreciação. Então, aqui eu não estou pensando em vender uma quantidade de produtos suficiente de modo que eu possa cobrir, né, essa depreciação que eu estou tendo com o desgaste dos meus ativos. Então, quando a gente aqui analisa a fórmula matematicamente, a gente chega à conclusão o quê? Que dos três, esse aqui é o menor valor, porque aqui eu quero cobrir os meus custos e despesas fixas, mas eu não estou preocupado com a minha depreciação. Então, aqui o resultado da fórmula vai ser um valor menor dos três. Então, na curva, qual vai ser a ordem direta crescente? Primeiro, equilíbrio financeiro, depois o equilíbrio contábil e depois o econômico. Então, financeiro, contábil e econômico. A letra P vai ser o quê? O financeiro, a letra Q vai ser o contábil e a letra R, que é o maior valor, vai ser o valor econômico. Gabarito letra C.